A História de Mitre, de Daniel Mastral e Isabela Mastral. Parte 1, Prólogo. Era uma vez, muito tempo atrás, um reino distante onde vivia um povo de coração puro. Esse foi o primeiro povo que existiu em todo o universo, antes de qualquer outro. Eram chamados filhos do rei. Não conheciam a cobiça, o ódio, a mentira ou a soberba. Suas leis eram regidas por princípios simples, pelos laços do amor, da amizade e do respeito mútuo, pois essa era a sua essência. E não se pode fugir de quem se é. A pureza e a inocência dos filhos do rei se equiparavam à dos animais ou das crianças bem pequenas. O rei e a rainha que governavam esse reino eram bons, dignos e justos, capazes de amar seu povo com o coração. Havia paz e harmonia constantes entre os filhos do rei, e os irmãos cuidavam uns dos outros. Não havia pobreza ou doença, nem quem conhecesse lágrimas sem consolo. Tudo era abundante e tudo era para todos. Até nas rivalidades inexistia a maldade. E as diferenças não produziam nem inveja, nem desprezo. Por causa dessa pureza de coração, os filhos do rei eram imortais. Para que vivessem eternamente, no entanto, era necessário alimentar-se da árvore mágica. A árvore produzia 12 frutos diferentes. Cada fruto marcava uma estação, e cada 12 estações marcava um ciclo. No início das estações, havia festas em todo o reino para celebrar a colheita e a vida. Todos os filhos do rei comiam os frutos da árvore mágica, cada qual em sua estação, e viviam para sempre. Assim também se contava o tempo, eternamente. 30º ciclo. Estamos entrando no 30º ciclo, e eu ainda estou aqui. Mas agora, pelo menos, consigo me lembrar. As lacunas apagadas da minha memória retornam em parte. Fazem com que eu possa entender o começo, o meio e o fim. Ai, como eu aguardo o fim. Aguardo a minha morte. Porque morrendo em breve estarei diante de um novo começo. Um novo começo de verdade. Agora eu entendo, eu vejo, mas demorou tanto. Olho para trás e percebo que não havia nada pior para ocorrer. O que de mais terrível poderia acontecer ocorreu há muito tempo, no 13º ciclo. As mudanças foram tão profundas, muitos acharam que seriam para melhor, eu inclusive. Contudo, ninguém imaginava o que estava por vir, um verdadeiro pesadelo. O 13º ciclo passou e findou-se. No 14º ciclo, antes do amadurecimento, do 8º fruto, meu pedido foi atendido. Eu estava ciente da minha escolha e de que era o melhor caminho para seguir. Porém, agora, vivendo o 30º ciclo, eu percebo. Sim, percebo como teria sido muito melhor, se o pedido tivesse sido negado a mim. 14º ciclo, 7ª estação. Deveria ter sido um dia de treinos e aulas como qualquer outro. Bem, não exatamente como outro qualquer, já que os mestres convidados tinham chegado havia poucos dias. O curso de especialidades que ocorria ao final das estações começava e a elite dos alunos da Arena, a maior escola marcial da capital, havia esperado ansiosamente durante toda a estação. Geralmente esses alunos já haviam conseguido admissão no curso extensivo integral da Arena, para formados pelo Instituto ou o estavam cursando, e compunham um grupo seleto de guerreiros com destaque em vários treinamentos que desejavam complementar sua formação. Por serem considerados extracurriculares, esses cursos de especialidades, assim como vários outros tipos de aulas oferecidos pela Arena, aconteciam em datas pré-estabelecidas.
Eram abertos tanto para os alunos do próprio instituto, como para os que vinham de outras escolas marciais menores, desde que aprovados na rigorosa seleção. Como de costume, naquela estação, a 7ª, os calendários com as aulas e os mestres convidados haviam circulado pelo reino, assim como as datas dos testes de aptidão. O processo de seleção ocorria durante toda a estação e atraía verdadeiras enxurradas de alunos e professores. Mas em se tratando da arena, só os melhores dentre os melhores eram escolhidos. Muitas vezes, o aluno que pretendia candidatar-se ao Instituto Arena e ter mais chances quando tentasse o exame de admissão, justamente porque a data desses testes, que selecionava alunos para o curso extensivo integral, era sempre uma incógnita. Nunca se sabia ao certo quando o exame iria ocorrer. Mas, quando abriam as inscrições, uma profusão de guerreiros e alunos assomavam dos 4 cantos do reino. Os testes eram aplicados ao longo dos dias. Apenas uma pequena parte, a menor, era aceita. Esses poucos privilegiados passariam a viver e respirar a arte marcial de modo a galgar os mais altos patamares, atingindo cada qual o seu nível máximo de habilidades. Se o nível máximo de um aluno não fosse considerado suficiente, o Instituto Arena ele era dispensado. Mas futuramente poderia tentar uma nova admissão quando estivesse mais bem preparado. No entanto, isso era raro. O exame de admissão por si só, o mais rigoroso de todas as escolas do gênero, tinha poder de avaliar por inteiro os candidatos de modo que não fosse necessário dispensar qualquer aluno por falta de aptidão técnica, física ou intelectual. Estudar na arena era sinônimo de conquistar o seu lugar e não somente no exame de admissão. Para estar no alto, não basta chegar no alto. É preciso saber fazer o mais difícil, que é permanecer no alto. Todos os alunos da arena conheciam esse lema. Significava um merecimento provado em todo o tempo e aprovado de todas as formas. As dificuldades a serem superadas e as conquistas eram diárias. Sempre havia alguma coisa acontecendo e podiam ser bem estranhas. Quer dizer, quando menos se esperava, os alunos estavam diante dos testes mais complexos, impossíveis ou bizarros. Era por isso que o Instituto Arena formava os melhores guerreiros, não apenas os que venciam as competições, mas que possuíam algo além. Eram moldados no caráter, na coragem e na unidade. Um time de guerreiros da arena, na modalidade que fosse, era um time praticamente imbatível. Porém, como em quase todos os lugares e em quase todas as histórias, havia uma exceção, uma peça improvável neste contexto: uma garota. Uma garota que, contra todas as expectativas e para a surpresa geral dos professores que aplicavam o exame de admissão na época, foi classificada, tornando-se aluna regular do Instituto Arena no curso extensivo integral. Isso acontecera no 4º fruto do 10º ciclo. Entretanto, por motivo de força maior, ela não participou das recentes seletivas para o curso de especialidades da 7ª estação do 14º ciclo. Mas, mesmo sem ter passado por qualquer seletiva, a garota estava lá, graças à intervenção de um dos professores titulares do instituto que conseguiu o milagre. Claro que, antes de qualquer coisa, ele levar o pedido à consideração do rei, recebendo o aval para agir como bem entendesse. Portanto, o tal motivo de força maior foi praticamente o único motivo dado pelos professores titulares do instituto aos mestres convidados, para justificar a presença da aluna, já que aqueles que a conheciam entraram em consenso alegando que, se tivesse feito o teste de aptidão, ela teria passado com louvor.
Além disso, a única aluna da arena teria que se ausentar muito em breve, deixando de frequentar as aulas temporariamente, embora sem previsão de retorno. Assim, por unanimidade, os professores consideravam extremamente benéfica e salutar a participação dela em algumas das centenas de opções oferecidas pelo curso. Conversas, reuniões, por fim, aquelas informações pouco elucidativas foram deixadas de lado e foi aprovado o pedido dos professores quanto à aceitação da garota. O professor responsável por encabeçar todo o processo, um dos principais capitães do rei e um dos príncipes, foram pessoalmente comunicar à aluna a decisão altamente improvável alguns dias antes. Mais precisamente na véspera do início das aulas. Ela pulou e dançou e gritou de alegria nos ouvidos do professor, tão alto que ele quase saiu correndo, mas teve que compartilhar da felicidade dela, aceitando um pedaço de bolo de morango e respondendo a uma infinidade de perguntas sobre como ela havia conseguido tal proeza. E outros assuntos relacionados do tipo: mas então, o rei deixou mesmo? Fora o fato de ouvir pelo menos umas 50 vezes sobre como ela estava, tão infinitamente triste e absolutamente contrariadíssima por não poder participar de nada, mesmo quando tinha tudo para estar ali. Quando conseguiu falar mais que 2 frases seguidas, o professor fizera uma interminável lista de recomendações, ameaçando a garota com vários e terríveis tipos de castigo caso ela desse o mínimo motivo de arrependimento. Ela havia tomado um ar muito sério e jurado ao capitão que ele não se arrependeria jamais de forma alguma. Então, deixando de lado o 3º pedaço de bolo, ele lhe entregou os prospectos dos cursos em que a tinha matriculado. Havia encaixado a aluna no curso de combate com espadas, incluía as espadas duplas, especialidade da garota, combate corpo a corpo, com e sem armas, e armas a serem escolhidas pelos alunos, e arremessos, englobando obrigatoriamente faca e adaga, besta, arco e flecha e lança. O dardo e a corda, ou martelo, meteoro, eram opções extras. O professor a pusera com dardo e corda. Como era bom estar de volta à sua escola, mesmo que fosse apenas durante o curso de especialidades. Ela dissera isso muitas e muitas vezes até quando se despedia do professor na porta de sua casa. Depois que ele saiu, a jovem continuou pulando e dançando, rindo sozinha, conversando com seus animais, ansiosa. Aguardou pelo horário do início das aulas na manhã seguinte, embora soubesse em parte o que haveria de vir. Conforme os dias passavam, ela se via mergulhada em um frenesi quase irrefreável de alegria, alvoroço e ebulição, pura por poder estar em meio à movimentação na arena. Naquele início de tarde em particular, o grupo dela estava na arena principal para darem início ao 2º módulo de combate com espadas. Aquela arena gigantesca ficava ao ar livre no topo do instituto e tinha formato de elipse, daí a origem do nome ser justamente Arena Elipse. 12 arcos em espiral suspendiam-se gloriosos acima dela nas alturas, poderosos de um lado a outro. Os arcos eram construídos em um tipo especial de pedra, facilmente manuseável pelo aquecimento como se fosse vidro, e faziam alusão aos 12 principais príncipes do reino. Como nas paletas dos artistas, as tonalidades eram fulgurantes e vívidas. Cores e mais cores adornando os arcos e surgindo em meio a muito dourado que cintilava sob a luz. Todos os arcos eram minuciosamente cobertos em toda a sua extensão por desenhos, símbolos e dizeres ancestrais, os que os transformava em verdadeiras obras-primas. Entretanto, a função não era apenas embelezar. Os arcos tinham o poder de estender uma cúpula de energia sobre toda a elipse,
o que era muito útil a diversos tipos de treinamento para diminuir a luz, desde uma leve penumbra à escuridão total, ou aumentá-la a luminosidades excessivas, mimetizando assim ampla gama de ambientes. A cúpula também tinha função de aclimatar o local, possibilitando desde temperaturas baixas às mais escaldantes. Embora os subgrupos já tivessem sido divididos, as fileiras ainda não estavam formadas. Motivo: o grupo de mestres convidados que viera dar início ao novo módulo, um grupo diferente, o que fazia com que boa parte dos alunos mantivesse os olhos arregalados em sua direção. Na verdade, estavam em polvorosa, momentaneamente esquecidos de qualquer ordem. Os professores e mestres da arena estavam todos ali, presentes para as boas-vindas, orgulhosos e colocando-se ao redor de seus alunos. O barulho de pés arrastando-se sobre as enormes pedras azuis, claras, de granito polido do centro da elipse, somava-se a sussurros nem tão sussurrados e as farfalhares de roupas que se espalhavam por todos os lados. As conversas baixinhas borbulhavam mencionando os nomes famosos e épicos que estavam ali diante deles e suas incontáveis conquistas em torneios e campeonatos de elite, bem como as posições hierárquicas que muitos ocupavam no exército real. Compenetrada, a jovem garota postou-se à sua fileira, no exato lugar onde deveria ficar. Mesmo que os outros ainda não estivessem ali para facilitar o posicionamento, isso não a impedia de, incomumente quieta, também avaliar os recém-chegados, hipnotizada. Eram 5 ao todo naquela tarde. Todos muito fortes, de olhar penetrante, carregavam história não só na mente e na memória, mas também no corpo. As cicatrizes falavam por si, especialmente aquela no rosto de um gigante de músculos e força bruta que cortava da têmpora esquerda quase até a asa do nariz. A menina reparou muito bem nele, com olhos fixos e sem cerimônia, aproveitando o fato de ele estar mais perto dela. Que tipo de lâmina fizera aquilo? Qual oponente fora capaz de atingir daquela forma alguém aparentemente invencível? Ela só podia ficar imaginando, pensando, lembrando. Será que ele estivera onde? Só podia supor. Perguntar seria inaceitável. Até podia ouvir os berros do capitão para repreendê-la caso ousasse aproximar-se do guerreiro com tal conversa. Levaria um sermão. Em vez de elogiar adequadamente alguma das qualidades dele, você lhe pergunta onde arrumou a maldita cicatriz? O burburinho foi parando bem rápido quando, por fim, todos os alunos entraram em formação. Alguns professores faziam cara feia. Dos milhares de alunos que a arena comportava, mais os que viera de fora para tentar uma vaga, apenas 150 estavam ali no curso de especialidades. Finalizadas as apresentações dos mestres e os rococós, não foram dadas dicas de como transcorreria o novo módulo. Um mistério proposital. Cada guerreiro deveria subir passo a passo, deixando que a luz da conclusão de um passo iluminasse o próximo patamar da escada. Aquecimento. Foi a única ordem. Sentindo-se liberada, a menina puxou a espada das costas e a movimentou devagar, fazendo floreios. Mas antes que pudesse sequer pensar, algo atingiu sua espada, lançando-a ao chão. A arma deslizou alguns metros antes de parar. Ao mesmo tempo, o braço da garota foi puxado sem muita gentileza. Ela deu de cara com o professor responsável por aquilo, o capitão. Ali, ele não era o professor super legal que comera bolo de morango e intercedera a favor dela. Parado à sua frente, braços cruzados, ele era bem mais alto e extremamente forte. O uniforme apenas realçava a compleição muscular sólida como rocha.
O rosto dele estava fechado e os olhos a fuzilavam. O quê? Surpresa e um pouco irritada, ela tentou puxar o braço de volta, mas a mão dele era um torniquete. Não fiz nada de errado. Mitri, o som do nome dela saiu áspero. Alguém lhe deu ordem para empunhar a espada? Disseram um aquecimento. Está vendo mais alguém com a espada em punho? É um curso de combate com espadas, professor. Que tal aquecer primeiro o corpo? Por que preciso imitar os demais? Talvez porque a maioria esteja certa. Ela meneou de leve a cabeça, fazendo um muxoxo. Não vou matar ninguém, prometo. Mitri respondeu, erguendo os olhos um pouco zombeteiros, mas duros, para o rosto do capitão. Não se atreveu, contudo, a uma resposta mais petulante. Poderia ser cortada por indisciplina. Ele a tinha avisado incontáveis vezes. Chega de conversa, esbravejou o capitão. Fiz-lhe sinal do outro lado da elipse para que embainhasse a espada. Você nem me viu. Sabia que sou responsável por você enquanto está aqui, Mitri? Sabia que a ideia de trazê-la foi minha e... Sim, capitão. Mitri respondeu, só notando depois que o tinha interrompido, calou a boca. Só quero um comportamento exemplar da sua parte. Não desembainhe a espada sem receber a ordem. Está bem. Ela deu um sorrisinho que flutuou até ele. Não sou tão perigosa assim, capitão. Fique despreocupado. Além do mais, por que eu deveria estar prestando atenção em você? Hoje você é o secundário, professor. Mitri só queria provocá-lo e continuou olhando duro apesar do sorrisinho. A coluna maciça de força física que era o capitão estava a um passo dela, com os braços potentes ainda cruzados sobre o peito, mas não a intimidava. Talvez porque algo estranho acontecesse naquele exato e preciso instante. O rosto de linhas firmes assumiu um quê inesperado de suavidade. Aquilo sim deixou Mitri bem ressabiada. Isso bastou para ela o encarar com mais atenção. Que foi? Depois da bronca, os olhos castanho-dourados do professor assumiam agora um ar esquisitíssimo de compaixão. De compaixão? Aquele não era o olhar que costumeiramente ele lhe reservava. Por isso Mitri ficou bem quieta e esperou. Acho que o problema não era a espada, não, pensou ela. Em vez de se explicar, o capitão deve ter achado que já havia perdido muito tempo, pois descruzou os braços e girou nos calcanhares. Vamos, disse ele. O tom não admitia discussão. Vamos? Mas aonde? Ela permaneceu enraizada no mesmo lugar e gritou. Espere, professor. O módulo novo. Caramba, professor. Venha já comigo. Foi tudo o que ele respondeu. Sem se virar para ela. O capitão fez um gesto de me acompanhe, antes de apanhar a bolsa de lona grossa com alça que carregava por todos os lugares. Mas que porcaria, que péssimo dia para ele cismar comigo. Mitri foi pegar a espada caída no chão e se abaixou furiosa. Embainhou-a novamente. Isso porque ele é o primeiro a reclamar de atrasos. Droga! Bufou, depois gritou. Ei, capitão, pare de gritar, ordenou, desviando a vista para ela. Já bastam essas tatuagens malucas que assustam todo mundo. De fato, todos olhavam na direção deles, querendo entender o motivo da comoção. Mitri lançou um sorriso na direção do grupo e fez um adeuzinho antes de virar-se de costas, certa de que todos olhavam para o pedaço da estranha tatuagem que ficava visível pela parte de trás da camisa. Aquilo era sempre motivo de olhares e comentários. Estava ficando repetitivo. Pelo menos o original, murmurou, e tratava-se de uma homenagem.